cookies de marketing, cookies analíticos, cookies de redes sociais, etc. Na União Europeia, os únicos para os quais o consentimento não é necessário são os cookies estritamente necessários. Para todos os demais, o consentimento é obrigatório. E apesar da LGPD não tratar especificamente de cookies, por armazenarem dados pessoais, eles são abrangidos da mesma forma pela lei. Tá? Cookies são dados pessoais. Então, mesmo que a LGPD não trata especificamente sobre cookies, já que se a empresa está tratando dados pessoais, então precisa ter uma base legal e normalmente é o consentimento nesse caso, tá? Por que o consentimento? Porque um usuário qualquer, mesmo que a empresa trabalhe com B2B, se uma pessoa física, qualquer que seja, ela entra no site da empresa, a empresa vai gravar cookies naquele computador. E a empresa está gravando cookies naquele computador, é uma pessoa física. Então, não importa, tá bom, pessoal? Então, não é por execução de contrato, tá? Não pode alegar legítimo interesse, porque isso não está explícito para o usuário, né? Digamos, esse legítimo interesse. Não tem, a maioria dos cookies, eles podem ser utilizados, né? Os cookies de, por exemplo, alguns deles podem ser utilizados por outras empresas, tá? Então não dá para usar legítimo interesse, que é o caso, por exemplo, sabe quando você entra num site, você vai pesquisar, sei lá, você digita no Google, carrinho de bebê, não importa. Depois, qualquer site que você entra, fica aparecendo lá propaganda sobre carrinhos de bebê. Isso é um cookie, tá, pessoal? Então, você não pode alegar legítimo interesse, porque esse cookie ele pode ser utilizado também por outras empresas, então tem que tomar muito cuidado com isso. Então, o que normalmente se utiliza é o consentimento, tá? Por isso tem a maioria dos sites que vocês entram na Europa já tem aquela barra de cookies, né? Uma barra de consentimento. Aquela barra, ela já foi também motivo de discussões lá, porque digamos assim, você não pode dizer para o titular, se você continuar usando o site, você consente com o uso, tá? Então isso está sendo discutido bastante na Europa, tá? Então o ideal tem outras barras de cookies mais específicas, tá? Mas vamos deixar isso para outro dia. A política de cookies deve conter definição de cookies, né? O que são cookies, porque o usuário ele tem que saber. Quais os tipos de cookies utilizados e a finalidade, como é feito o pedido de consentimento, como retirar o consentimento. Então, a maioria dessas barras de cookies, se você utiliza o site, você consente. Tá bom, e se eu quero retirar esse consentimento depois, como eu faço? Né? A lista completa dos cookies utilizados e a identificação e contato do DPO. De novo, se tiver algum tipo de problema de privacidade, o titular ele tem que ter acesso ao DPO. Rafael, Oi. Vamos lá. Duas perguntas. Uma da Cláudia, que é sobre o DPO, se tem que ter um treinamento específico, alguma informação específica. Tem que necessariamente ser um advogado? Tá. Então, o DPO ele não tem nenhuma formação obrigatória na legislação, tá? A princípio, na lei até constava que ele deveria ter conhecimentos jurídicos, isso foi vetado, tá? Então, hoje a lei não exige que o DPO ele seja um advogado. Eu, no caso, não sou advogado, tá? Eu sou analista de cybersecurity. Isso foi retirado da legislação justamente para ficar adequado à europeia, que também não exige isso, tá? O que se exige é que o DPO ele tenha conhecimentos profundos sobre a lei, sobre segurança da informação, tá? E privacidade de modo geral. Então, existem certificações hoje em dia específicas para DPOs, não são obrigatórias, tá? Da mesma forma, mas são boas. Por quê? Porque elas atestam, vamos dizer assim, né? Elas confirmam que aquele DPO ele tem o conhecimento necessário tanto da legislação quanto de privacidade e proteção de dados, tá? Então, no caso, se houver, por exemplo, alguma fiscalização, o responsável, de acordo com a própria lei, a atender à autoridade nacional é o DPO. Então, a autoridade vai chegar para o DPO, vai querer informações, vai fazer perguntas, ou seja lá o que for. O DPO ele tem que saber do que ele está falando, né? Ele vai estar conversando diretamente com a fiscalização. Então, a gente vai falar bastante sobre o DPO na próxima aula, tá? Mas já que você entrou no assunto, a empresa não pode pôr qualquer funcionário como DPO. Por quê? Porque se tiver uma fiscalização, como funciona, né? Então, vai ter uma pessoa completamente leiga para falar com a autoridade nacional, né? A autoridade nacional vai se referir a artigos específicos da lei, ou seja lá o que for, e como o DPO vai responder, né? Então, o DPO, e fora que o DPO, muitas vezes ele pode ser responsabilizado, tá? Apesar de que na própria lei, a lei não permite que o DPO ele seja responsabilizado diretamente, tá? Mas a lei abre margem para a empresa mover um processo, uma ação de regresso
contra os responsáveis pelos danos. Então, supondo que o DPO ele tem uma responsabilidade direta pelo dano causado, então, supondo que ele não tenha feito direito o trabalho dele, por exemplo, então, a lei abre a possibilidade da empresa entrar com uma ação de regresso depois contra o DPO, tá? Então, por isso o DPO é uma figura muito importante, a gente vai falar bastante dela na próxima aula, tem que tomar cuidado com o DPO, ele tem que ser independente também, tem empresas que foram multadas na Europa porque o DPO não era independente, tá? Independente quer dizer, ele não pode ter conflitos de interesse, ou seja, ele não pode tomar decisões quanto ao tratamento de dados dentro da empresa. Então, o DPO é um cargo muito complexo, tá? Então, muita gente acaba optando pelo DPO as a service, o DPO terceirizado, para poder atender a todas essas especificações, tá? Mas, digamos, resumidamente, não tem nenhuma obrigatoriedade de ser advogado, não tem nenhuma obrigatoriedade de ter certificação para ser DPO, mas precisa conhecer sobre a lei e conhecer sobre segurança da informação. Então, o ideal é que ele seja certificado, só simplesmente para provar que ele tenha esse conhecimento. E toda empresa tem que ter um, não tem muito como fugir. A gente está vendo aí, né, que ele aparece diversas vezes porque ele é realmente importante, tá bom? Temos mais duas antes de você prosseguir. Vamos Sim. lá. Ana Lu, como eu comprovo que a informação foi efetivamente eliminada, e aí ainda da Ana Lu, para os cookies necessários, não precisa de consentimento, correto? Sim. Então, vamos lá. Então, como comprova que os dados foram eliminados? Tem que ter logs, tá? O log, nesse caso da eliminação do registro, é muito complexo, na verdade. Isso também já foi passou de fora vários fóruns de discussão, né? Como a NPD ainda não existe, né, a nossa autoridade nacional, então a gente não tem várias explicações que a gente precisa, tá? Como eles vão entender a coisa. Mas o certo é que a empresa tem que ter logs. Agora, o log tem que ter de certa forma, ele acaba tendo também dados pessoais, né, dependendo do tipo de dado. Então, quer dizer assim, vamos supor, um usuário ele chega lá e ele fala, eu quero que você elimine todas as informações sobre mim. Tá. Então, a empresa vai ter um log, né, de registro de que esse dado foi deletado. Só que, por outro lado, como a empresa prova? Então, esse log, né, então a autoridade vai pedir para vocês, eu quero que você me confirme que o log do usuário tal, usuário Joãozinho, foi deletado. Então, como a empresa vai, né, ela tem que ter alguma forma de, através de encontrar esse log, né, para provar para a autoridade. Só que encontrar esse log, ela vai ter que se utilizar de algum dado do Joãozinho para poder saber que aquele log é do Joãozinho, né? Então aí o que a empresa pode fazer, tá? O que eu tenho orientado é o que a empresa deleta todos os dados, tá? Mantém só o log, né? Vai ter que ter um dado desse titular, seja um CPF, por exemplo, seja lá o que for. E esse dado ele passa a ter, a partir do momento da exclusão, né, ele passa a ter uma base legal que é para resguardo para resguardar os direitos da empresa em ações judiciais, tá? Então, isso é o que eu entendo e a forma que eu tenho trabalhado, tá? Então, ela guarda, o único registro que a empresa vai guardar é aquele log de exclusão, que vai ter um único dado pessoal daquele titular, que possível normalmente é o CPF, e esse dado ele tem uma base legal para ser mantida, mesmo que o usuário não queira, tá? Porque já que a base legal de resguardo para ações judiciais, né, no caso, ela não depende do consentimento do titular. Então, por exemplo, um funcionário. Um funcionário, durante 2 anos, ele pode mover um processo. Então, a empresa pode manter os dados durante 2 anos para se resguardar, independente do funcionário pedir para excluir esses dados ou não. A empresa não tem obrigação nenhuma de excluir, tá? Porque ela tem uma base legal que permite a ela manter esses dados, ok? Então, o log seria a mesma coisa, assim, é a forma que eu tenho trabalhado. Agora, quanto aos cookies, né? Os cookies essenciais, eles não precisam de consentimento, tá? Isso, de novo, seguindo o padrão europeu, porque a LGPD não fala especificamente sobre cookies, tá? Agora, nenhum site, de verdade, utiliza somente os cookies essenciais, tá? Então, por exemplo, o Google Analytics, todo site usa Google Analytics, a Google Analytics utiliza cookies, tá? Então, enfim, tem diversos cookies, existem hoje na internet diversos rastreadores de cookies, tá? É normal, vocês podem procurar no Google,
e até um exemplo bem interessante, cada um pode pegar o seu próprio site e rodar esse rastreador e vai aparecer lá uma lista de cookies que o site utiliza, tá? Então, esses cookies são aqueles que são utilizados depois na política de cookies, tá? Mas os estritamente necessários não precisam de consentimento, tá? Mas como toda empresa utiliza todos, então acaba, enfim, colocando aquelas barras, né, e tudo mais para exigir o consentimento para os outros, né? Ok? Então, falando um pouquinho agora sobre o consentimento, tá? Então, a organização, a gente está falando sobre documentação ainda. Então, a organização deve elaborar documento físico ou digital para obtenção do consentimento do titular, caso esta base legal seja utilizada, né? E deve haver ainda um documento correspondente para revogação desse consentimento, tá? Pode ser digital, então pode ser no próprio site da empresa, ou sei lá, que seja por e-mail, não importa, tá? Tem que ter um processo para se exercer para recolher o consentimento e para exercer o direito de revogação desse consentimento. E no artigo 8º, no parágrafo 2º, ele fala: cabe ao controlador o ônus da prova de que o consentimento foi obtido em conformidade com o disposto nesta lei. Então, o consentimento tem que ser armazenado de uma forma que possa ser utilizada para comprovar para a autoridade que o titular deu consentimento, tá? O titular pode ir lá, dar o consentimento para receber e-mail marketing, e depois, quando ele recebe o primeiro, ele faz uma denúncia e fala que nunca deu consentimento. Então, a empresa tem que se resguardar, tá? Para documentos digitais, as caixas de seleção não podem nem devem estar pré-selecionadas. Se assim estiverem, tanto o pedido quanto a revogação do consentimento serão considerados inválidos. Tá? Então, a gente falou ali no Privacy by Design, existe dentro das etapas do Privacy by Design, existe um que é Privacy by Default. Então, como a privacidade tem que ser o padrão. Então, se a privacidade tem que ser o padrão, então aquele checkbox ali, desejo receber informações, enfim, e-mail marketing, não pode estar ticado, tá? Porque senão a privacidade não está sendo padrão. Então tem que estar sempre esticado, o usuário tem que ter tem que partir dele, tá? Clicar naquele checkbox. Sobre os direitos dos titulares, também a empresa tem que fornecer um formulário, algum meio para o usuário exercer os direitos dele, tá? Então a organização deve criar processos internos para garantir o exercício dos direitos dos titulares. Esse processo deve deixar claro aos colaboradores quando e de que forma os direitos podem ser exercidos. Como eu falei, não é sempre que o titular ele tem os direitos dele, tá? Então, como eu falei, ele não pode exercer o direito de apagamento dos dados dele se esses dados estão sendo mantidos, por exemplo, para execução de contrato. Então, eu preciso dos dados para aquele contrato, senão o contrato não tem como ser, não tem como executar aquele contrato sem os dados. Então, obviamente, o dado não pode ser apagado enquanto aquele contrato for vigente, tá? A mesma coisa se for para se resguardar contra processos judiciais, ou a mesma coisa, obviamente, só até o prazo de prescrição, porque depois já não faz sentido, ou para obedecer obrigações legais, tá? Então, tudo isso, o usuário não tem direito a exercer o direito de apagamento, por exemplo. Então, tudo isso tem que ser dado um treinamento para os colaboradores, né, que vão atender esses titulares, normalmente o primeiro que atende é o DPO, e ele vai repassar isso internamente, tá? Mas todos os colaboradores têm que estar cientes do que eles podem ou não podem fazer, né? Não pode jogar só nas costas do DPO também. E deverá ser disponibilizado aos titulares um formulário para que estes possam exercer esses direitos. O DPO é responsável por atender os titulares, isso está explícito no artigo 41 da lei, a definição de sistema de gestão de exercício de direitos, o DSAR, que chamam, né, Data Subject Access Request. Então, Então, a empresa tem que ter uma gestão dos direitos dos titulares. Por que isso? Porque, de novo, a empresa é responsável por comprovar que atendeu os direitos dos titulares. Então, se o titular pede para corrigir os dados, se o titular pede para pagar, se o titular pede o direito de acesso, não importa. A empresa tem que criar um sistema para ir guardando esses logs, né? Quando foi respondido para o titular, qual foi a resposta e tudo mais, porque isso pode ser fruto de fiscalização no futuro ou uma denúncia do próprio titular, né, que cause essa fiscalização. A organização deve confirmar a identidade do titular usando os melhores meios disponíveis. Isso está explícito na lei também. Obviamente, qualquer um chega lá e fala: eu quero que você corrija meus dados, só que ele nem é o titular, ele não pode fazer isso, né? E atentar que a confirmação da identidade pode gerar o recolhimento de dados pessoais. Então, você vai chegar para o titular e falar assim: olha, legal, eu corrijo os seus dados, mas como eu sei que você é o titular? Então, eu vou mandar minha CNH para você, né? Um documento com foto.
Legal. Só que no momento que você está recolhendo esse documento com foto, é um tratamento de dados. Esse tratamento de dados tem que estar lá naquele registro que a gente falou no começo, que está no artigo 37, o registro de tratamento de dados. Então, esse é um processo de tratamento de dados também. Então, você está recolhendo dados. Esse dado que foi recolhido, né, para confirmação de identidade, ele vai ficar armazenado por quanto tempo? Qual a base legal? Qual a finalidade? Tá? Então, tudo isso tem que ser levado em conta. E o prazo de resposta é de 15 dias, tá? Eu falei isso antes também. Na Europa é 30, que somos muito organizados, então a gente tem 15 dias para responder. Logs são fundamentais para o caso de fiscalização demonstrar conformidade à autoridade, tá? A empresa deve ser capaz de demonstrar qualquer tratamento de dados que tenha sido executado em determinado dado pessoal. Como caso um titular solicite, por exemplo, a correção dos seus dados, a empresa deve ter forma de demonstrar que fez essa correção. Os logs são essenciais, tá? Revisão de contratos. Todas as cláusulas que todo contrato ele tem que ter cláusulas que obrigam os prestadores e operadores a cumprir o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados. Por que isso? A gente falou isso na última aula, tá, pessoal? Mas o controlador e o operador, eles respondem solidariamente. Então, se houver um problema em algum operador da empresa de vocês, por exemplo, um RH terceirizado ou uma contabilidade terceirizada, ou seja lá o que for, se tiver qualquer tipo, um MailChimp, por exemplo, tá, para quem usa para marketing, se houver um vazamento de dados lá, tá, nesse RH terceirizado ou na MailChimp, não importa, tá? Se houver um vazamento de dados lá, então, quem responde por isso? Então, a empresa controladora responde solidariamente. Por quê? Porque ela deveria ter feito contratos, ter exigido contratos com operadores que estão adequados à lei, senão ela não pode fazer um contrato com ele, ela tem que procurar outro operador, tá? Então, mesmo armazenagem, então o pessoal armazena, por exemplo, numa local web, se houve um vazamento de dados na local web, a local web é a operadora, tá, no caso, tá? É só um exemplo, a armazenagem também é operador, tá? Então, todas as empresas devem exigir que os seus operadores cumpram o que está na lei, tá? Cláusula em que a própria organização se compromete, está errado um D ali, se compromete a proteger os dados de seus prestadores, tá? Então, não só dos clientes, né, tudo mais, mas dos próprios prestadores da empresa, tá? Isso também demonstra, isso aqui eu estou dizendo, isso daqui que eu estou querendo dizer é o quê? É a sua empresa, tá? A empresa controladora, né? Ela tem que colocar uma cláusula no contrato que ela mesma, a controladora, vai proteger também os dados dos prestadores dela, né? Dos operadores. Essas cláusulas devem constar mesmo em contratos com prestadores que não sejam operadores, como pessoal de limpeza, motorista, tá? Pessoal de limpeza não tem, teoricamente, não mexem, não recebem dados pessoais diretamente da empresa, né? Então eles não são considerados operadores, quando que seja uma empresa terceirizada, né, de limpeza. Mas não impede que essa empresa de limpeza ela tenha acesso a dados. Então, por exemplo, né, como eu falei antes, o pessoal deixa papel em cima da mesa ou deixa o computador sem travar e a moça da limpeza pode ir lá e ter acesso a esses dados, tá? Então, essa empresa, tá, terceirizada de limpeza, ela também tem que ter, né, ou se for uma prestadora, enfim, uma pessoa física que seja PJ, qualquer coisa, tem que ter também no contrato que essa empresa e os funcionários dela vão tomar os devidos cuidados com os dados pessoais, tá? E deve-se negociar a possibilidade da empresa realizar auditorias de conformidade nos seus operadores, tá? Isso daqui também é essencial. Não adianta a empresa jogar a responsabilidade, né? Colocar uma cláusula lá de que a empresa meu operador se obriga a cumprir a LGPD, legal. E a empresa depois não está nem aí. Então, como ela responde solidariamente, o certo é que a empresa ela confirme se realmente aquele operador tá adequado à lei, tá? Então, o ideal é que seja negociado, inclusive, cláusulas de auditoria. Quer dizer, eu posso chegar para o meu operador e perguntar para ele, olha, me confirma aí, como está hoje, quais são as medidas de segurança, você tem certeza que você já tem o registro de tratamento de dados, se tem medidas físicas de proteção, tá? Então, tudo isso é importante. Então, tem algumas cláusulas que são consideradas meio que obrigatórias, tá, na revisão dos contratos. Tem que ter uma cláusula de confidencialidade, o dever do operador seguir as finalidades indicadas pelo controlador, isso daqui está explícito na lei. O operador, ele tem que seguir o que está indicado pelo controlador, por isso que o controlador responde solidariamente, porque ele tem a obrigação de indicar que o operador cumpre a LGPD. Dever do operador comunicar rapidamente ao controlador de incidente de segurança. Se houver algum problema lá no operador, ele tem que avisar o controlador, ele tem que avisar a empresa de vocês, no caso, né, de que houve um incidente de segurança e que pode comprometer os dados.
Definição de incidente de segurança, né, os operadores têm que saber o que é um incidente de segurança, requisitos mínimos de segurança exigidos do operador, então o que você espera dele, né? Direito de auditar a atuação e instalações do operador e obrigação do operador de atender todas as legislações aplicáveis, tá? Não só a LGPD. A gente está terminando, tá, pessoal? Então, a IPD é a análise de impacto sobre proteção de dados. A LGPD ela deixa explícito no artigo 38 que a NPD poderá solicitar o relatório de impacto à proteção de dados pessoais. Esse relatório de impacto, tá? Que é ele? Ele está no artigo 5º a definição, tá? De relatório de impacto. Ele é a documentação do controlador que contém a descrição dos processos de tratamento de dados pessoais que podem gerar riscos às liberdades civis e aos direitos fundamentais, bem como medidas salvaguardas e mecanismos de mitigação de risco. A GDPR é mais detalhista com relação aos critérios para a elaboração de uma IPD, bem como o seu conteúdo. A LGPD, em seu artigo 55J, estabelece que caberá à ANPD editar os regulamentos e procedimentos com relação a esse documento, mas é melhor já seguir o modelo europeu, tá? Como eu disse antes, é bem provável que a ANPD ela estabeleça os mesmos critérios da GDPR como uma forma de estar adequado, né, à lei europeia. Então, e a lei europeia ela é bem mais explícita, tá? Então, como está na lei europeia, tá? A IPD, né, no caso, né, esse relatório de impacto, essa análise de impacto, ela tem que ser feita antes do tratamento de dados, toda vez que for considerado que esse tratamento de dados ele possa causar algum risco para os titulares, ou que utilize uma nova tecnologia, tipo reconhecimento facial, coisa do tipo, tá? Então, isso tem que ser feito antes, tá? Para tratamento de dados sensíveis. Por quê? Porque se houver um vazamento de dados ou qualquer coisa do tipo, a ANPD, né, a autoridade, ela vai pedir o relatório de impacto. Então, se ela entender que era um tratamento que exigia né, ela vai chegar para a empresa e falar, eu quero o relatório de impacto. Esse relatório de impacto, o que tem que ter lá? Tem que ter qual era o tratamento, né, quais os tipos de dados que eram utilizados para esse tratamento, quais os riscos que esse tipo de tratamento pode gerar, o que está sendo feito, quais são as medidas de prevenção e mitigação de risco, tá? E os contatos do DPO, porque, novamente, a ANPD, né, a autoridade, ela vai entrar em contato sempre com o DPO, tá? Então, isso é o que está de acordo com a lei europeia. Política de violação de casos aqui está de casos pessoais, tá? Mas violação de dados pessoais. Então, a organização deve elaborar uma política com procedimentos a serem tomados em caso de violação de dados pessoais. Então, se houve uma violação, às vezes a gente não tem como evitar, tá? Então, aconteceu. O que deve ser feito? Então, tem que ser elaborada uma política. Lá tem que ter a finalidade, as definições, né? O que é uma violação de dado pessoal, equipe responsável pelas medidas, então qual vai ser a equipe que vai tomar as medidas de mitigação dos riscos, né? A responsabilidade dessa equipe, descrição do processo para a resposta à violação de dados, o que vai ser feito, né? O modelo de notificação para o controlador, se aplicável, quer dizer, se a gente está falando de um operador, ele tem que comunicar o controlador. Modelo de notificação da violação para autoridades, aqui é obrigatório, tá? Se houver uma violação de dados, a empresa tem que se autodenunciar, tá? Isso demonstra para a autoridade a boa-fé, tá? E a vontade de cooperar com a autoridade. E o modelo de notificação de violação para o titular dos dados, porque dependendo da violação, na Europa depende da violação, tá? No Brasil, a princípio, não, o titular sempre tem que ser informado, ele tem que ser de que houve uma violação envolvendo os dados daquele titular, tá? Quanto à notificação da autoridade, está explícito no artigo 48, o controlador deverá comunicar à autoridade nacional e ao titular a ocorrência de incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante aos titulares. Como eu falei, na Europa não é sempre que tem que avisar os titulares, mas na LGPD é sempre. Então, a notificação deve conter os tipos de dados afetados, os titulares envolvidos, medidas de segurança utilizadas para a proteção dos dados, os riscos do incidente, a justificativa da demora em comunicar caso não seja imediata e medidas adotadas para reverter ou mitigar os danos, tá? E treinamento, como eu falei lá no princípio, é essencial. Não há como a adequação ser efetiva sem o treinamento de todos os envolvidos com o tratamento de dados pessoais. A direção, colaboradores, prestadores, etc. A atribuição do DPO, isso também está explícito no artigo 41, proceder ao treinamento e conscientização em proteção de dados. Então, obviamente, o DPO ele tem que conhecer bem do assunto, né? Para poder explicar para todo mundo. Treinar não é o mesmo que conscientizar, tá? Treinar são medidas práticas, né, pessoal? Então,
se acontecer isso, você faz isso. Isso é treinamento, legal. A conscientização todos esses indivíduos, né, direção, colaboradores, prestadores, entenderem a importância do dado pessoal, a importância dos conceitos, né, dos princípios da LGPD. Deve ser manter o registro para comprovação da realização dos treinamentos. Como eu falei, isso demonstra para a autoridade, em caso de fiscalização, que a empresa está comprometida, né, com a privacidade e proteção de dados. Então, dar treinamentos para os usuários, com certeza, ajuda a comprovar isso, né? Então, tem que se manter os registros. E tem que sempre lembrar que 60% dos vazamentos são causados por erro humano, tá, pessoal? Então, o treinamento é essencial, tá? Existem hoje, tá, só para concluir, existem hoje softwares de gestão específicos, tá? Existem vários por aí, são chamados privacy techs, enfim, alguns internacionais, alguns já traduzidos para o Brasil e outros nacionais. São softwares que englobam tudo isso que a gente conversou, tá? Então, eles têm lá já... você coloca nele, né, todas as suas políticas, as versões de políticas, vocês colocam as medidas de segurança, vocês colocam os registros de tratamento que está no artigo 37, em vez de fazer ele em Excel ou no Canvas, se for uma empresa mais robusta ou que quer um controle maior, então ela cria todos esses registros dentro desses softwares, tá? Esses softwares fazem sozinhos mapeamentos já de riscos, gráficos, eles criam sozinhos relatórios, por exemplo, aquela análise de impacto que a gente conversou, né, que a autoridade pode vir a pedir, eles criam sozinhos também essas análises de impacto, tá? Então é um software de gestão muito interessante, tá? Em geral, então quem teria acesso a isso seria o DPO, né? Seria o software do DPO, vamos dizer assim. Tem vários softwares no mercado, tá? Esse daqui é um software que é parceiro da DPO Expert, né? Um software que a gente utiliza, um software bem interessante. A gente pode, enfim, mais para frente um dia, se a Miriam quiser, a gente até pode marcar uma demonstração desse software para vocês, tá? Enfim, o processo de adequação, tá? Só para concluir, ele é 60% processos, tá? Não adianta, pelo que a gente acabou de demonstrar ali para vocês, tem muita política, muita segurança da informação, treinamento, tudo isso é importante, tá? Mas os processos são o principal, é aquilo que está lá no artigo 37, todo aquele mapeamento de dados pessoais, as atribuições de bases legais, as devidas finalidades. Isso é o principal da adequação, é o que mais toma tempo, tá? Porque políticas, uma vez que você tem os templates, enfim, é tudo mais fácil, tá? Mas os processos são realmente onde toma tempo e é o coração da adequação, tá, pessoal? Então, isso é o principal. E, enfim, concluindo só, então na próxima aula a gente vai falar sobre o DPO, tá? Foi levantada uma dúvida aí sobre o DPO, a gente vai entrar bastante no detalhe sobre do DPO na próxima aula, tá? E, então, novamente, obrigado a todos, desculpa eu ter passado do horário, tá? E obrigado novamente a Miriam e a BK do Desenvolvimento. A gente é quem agradece, Rafael. Agradecemos a todos que estiveram presentes conosco hoje. E se vocês tiverem dúvidas, precisarem de mais algum detalhe, alguma informação, nós aqui da equipe ABCAS e o Rafael, nosso parceiro, super à disposição por aqui. Todos os canais abertos.